momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Graças ao Senhor, meus irmãos, por esse momento tão sublime quando nós nos colocamos aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que então Ele fale conosco nessa oportunidade, para que Ele revele a sua palavra. Eu quero falar hoje do poder da palavra de Deus. Nosso Pai Celestial, Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele colocou todo o seu poder na pessoa de Cristo. Eu quero falar hoje um pouquinho do poder da palavra de Deus, né? Então, esse aqui eu sei que é um assunto maravilhoso dentro das Escrituras Sagradas e que vale a pena nós juntos estudarmos, que é o poder do alto. E nele, o ponto que nos chama a atenção é que Deus tem dentro da sua palavra uma lei de poder. Então eu quero ler a palavra de Deus, quero convidá-los, vocês que estão com as suas Bíblias, no Salmo 62, versículo 10 e 11. Salmos 62, 10 e 11, a Bíblia diz assim: Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. E o versículo 11 diz assim: Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, graças te damos por mais essa oportunidade, quando nós nos reunimos e nos assentamos, como fez Maria, aos pés de Cristo, para ouvir a tua palavra. O nosso desejo, a nossa confiança, Pai, é que tu irás falar conosco, que tu irás revelar mais daquilo que tu és, trazendo para o nosso coração entendimento espiritual, visão espiritual, revelação da graça, para que, mediante o suporte desta graça, possamos a crer e entrar neste verdadeiro descanso. Fala conosco, Pai, por misericórdia. Nós oramos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, o nosso amado e glorioso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, amigos, ouvintes do programa Mensagem da Cruz, esse texto aqui, Salmo 62, principalmente o versículo 11, ele é muito interessante. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Eu e você, nós sabemos do perigo que representam os raios. Quando há o tempo de chuva, eles vêm. Então há muitas trovoadas. E aqui nessa cidade, nas imediações de São José do Rio Preto, na nossa própria cidade, é muito comum. É uma cidade que atrai muito raios. Nós não sabemos porquê, mas eu nunca vi em toda a minha vida como aqui tem caído raios. Aqui e também nessas áreas rurais, aqui nas imediações de São José do Rio Preto. Essas são as forças elétricas descontroladas, né? Então muitas pessoas ficam em pânico quando começa aí a trovejar. Por quê? Porque as faíscas, elas descem, elas sobem, elas correm aí na vertical, correm na horizontal, e as pessoas ficam apavoradas, em pânicos, e com razão. Então, queridos, consciente aí deste perigo, a ciência ela tem se esforçado muito para controlá-los. De que forma? Usando aí os para-raios, né? Eles progrediram muito, eles protegem bastante. Mas há lugares que precisam de diversos para-raios. Queridos, é possível que um raio ele atinja as proximidades de 100 metros de um para-raio sem obedecê-lo. Isso é muito possível. Por quê?
porque são forças descontroladas. Então, por isso, elas constituem um grande perigo para todos nós. O poder é exatamente força, porém controlada. Agora, a palavra de Deus, ela fala sobre o controle de poder. Vocês se lembram quando Jesus Cristo ele comunicou poder aos seus discípulos, aos seus apóstolos? Ele estava ali de maneira especial concedendo poder a eles e estava também designando as ações deles. Por quê? Para que não houvesse poder a esmo, à vontade, poder libertino, poder para eles usarem como bem entendesse. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus 10, verso 1. E foi somente isso. Agora vamos imaginar aqui uma situação. Se o apóstolo Pedro ele tivesse uma rixa, por exemplo, com seu vizinho, Jesus não lhe deu poder para destruir o seu vizinho. E hoje, muitos crentes, eles fazem uma ideia de um poder libertino, desorganizado. Um poder para satisfazer caprichos humanos. Estou lembrando aqui de Tiago e João, que eles queriam poder para incendiar uma aldeia de samaritanos. Lembra lá de Lucas, capítulo 9, verso 54? Lá está escrito assim: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Está vendo? Então, este poder não foi enviado para fazermos com ele o que nós quisermos, o que nós acharmos melhor. Não. O poder foi nos dado para fazermos uma obra dentro de sua própria lei estabelecida. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, está escrito assim. Paulo está dizendo: portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Então, queridos, isto aqui deve ser considerado. Porque nós temos em mão uma bomba cujo poder é eficiente, proveitoso e bom. Agora, não a entregamos nas mãos de uma criança que vai soltá-la no meio de seus colegas. E o apóstolo Paulo ele insiste em mostrar que este poder tem o seu controle, tem o seu limite, tem a sua lei. Ele disse lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Está vendo? E o salmista Davi, ele faz uma exortação interessante, que nós lemos aqui, o texto do Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Eu tenho falado aqui muito sobre poder, mas o que é poder? Essa palavra poder, ela significa força dinâmica, mas num aspecto em que a estamos considerando. Significa Deus agindo. Você que está me escutando, você concorda com isto? O poder é Deus agindo, não é o homem agindo em lugar de Deus. Isso não é poder, é fraqueza. Jesus disse em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, vejamos o lugar onde o poder atua. Vamos ver onde o poder de Deus atua, o verdadeiro poder. Ele só vai atuar em um ponto. O poder de Deus só pode atuar quando nós não podemos fazer nada. É quando nós somos fracos. E o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, irmãos, para a gente entendermos o poder de Deus, temos que entender a sua palavra e onde este poder atua. Então, vamos ver onde este poder atua. 2 Coríntios 12, 9, a Bíblia diz assim:
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqui cabe uma pergunta. Onde é que o poder atua, meus queridos? Na fraqueza. Então, logo, o homem nada tem a fazer na operação desse poder, porque cabe ao homem tão somente oferecer a Deus a sua fraqueza. Por quê? Porque toda a base está em que essa operação de poder só vem onde há fraqueza. E aí, seguindo 2 Coríntios 12, versículo 10, está escrito assim: o meu poder é perfeito na fraqueza. E Jesus disse a Paulo. Então, e Paulo conheceu esta natureza da operação, porque ele disse lá, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então, irmãos, o poder não é atuação nossa, porque nós somos fracos. O poder não é nós agindo. Por quê? Porque nós somos fracos. Agora, em sendo nós fracos, se agirmos, a operação será fraqueza e não poder. Se é Deus agindo, é necessário nos reconhecermos fracos para não interferirmos na atuação do seu poder e para não nos vangloriarmos do resultado disso. Você está me compreendendo? Por isso que há duas razões porque Deus faz seu poder atuar na fraqueza. O primeiro deles é para que não interfiramos na sua operação. Em segundo lugar, para não nos vangloriarmos do resultado. O poder é Deus agindo. Mas este poder ele tem uma lei que o rege. E realmente há necessidade de uma lei para controlá-lo e levá-lo a atuar eficientemente. Por quê? Porque poder descontrolado é um perigo. Então, como nós já falamos, estas forças atmosféricas desorientadas, explodindo por todo lado, põem o mundo em pânico. Por exemplo, o poder desses raios, tsunamis, não deixa as pessoas apavoradas. Ninguém consegue controlar um poder que é descontrolado. Agora, este poder, ele opera obedecendo a um princípio único. Nunca, mas nunca mesmo, o poder atuará separado, independente desse princípio que é a palavra de Deus. O poder de Deus nunca vai estar operando separadamente da sua palavra. Ele tem que estar limitado ali dentro da palavra. Por isso que a palavra de Deus é a lei do poder. E o nosso Deus, o nosso Pai, ele nunca deu licença, nem mesmo a ele mesmo, para agir fora de sua palavra. Porque quando Deus diz sim, tem que ser sim. Ainda que ele tenha que empregar todas as forças de que ele dispõe. Agora, quando diz não, ele também empenha tudo o que ele é e tem para que isto se confirme. Então, isto é que é poder. Agora vejamos um homem sem misericórdia, usando a lei do poder e exercendo um grande ministério. Vamos citar um exemplo aqui. Vamos pegar uma pessoa dentro da palavra de Deus. Jonas, por exemplo. Jonas, ele não amava Nínive e por isso ele não se interessou em ir para lá para pregar o evangelho. Mas quando ele se levantou na cidade para dizer que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida, ou seja, destruída, Jonas usou a palavra de Deus. E usou-a com bastante confiança, com muita certeza, com muita convicção. Jonas, ele usou a palavra e ele estava certo de que, como disse Jesus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E enquanto Jonas a pregava, dizia para si, e eu vou ver a destruição dessa cidade. Porque Jonas, ele sabia que a palavra que Deus mandou transmitir era o poder, Deus enviaria tudo para que ela se cumprisse. O poder de Deus é manifestado na palavra. Agora, o resultado, meus irmãos, como nós já conhecemos, é assombroso. Jonas, ele ficou perplexo depois que a palavra agiu de tal maneira no coração daquele povo, que todos foram levados pela pregação de Jonas
a uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento. É este tipo de confiança na palavra de Deus que precisa existir em você e também em mim. De que ela, a palavra de Deus, é a lei do poder divino. E Deus só age através da sua palavra. A nossa regeneração é pela palavra de Deus. Está escrito em Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, Ele nos regenerou, nos deu uma nova vida, pela sua palavra, mediante a palavra de Deus. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. E quando esta verdade, quando a palavra de Deus entra em nós, ela produz em nós vida. Vida de Cristo. Vocês se lembram daquele capitão que dirigiu-se a Jesus dizendo o seguinte: olha, Jesus, o meu criado, ele está miseravelmente doente, enfermo, está quase à morte. Mas para que o teu poder opere a cura de meu criado, eu já conheço a lei. E o que foi que ele pediu que Jesus usasse para que se desse a cura? Uma palavra. Vocês se lembram? Por quê? Porque aquele capitão, ele conhecia a lei do poder. Mas de outro lado vemos o intermitente Pedro. A palavra intermitente, ela significa ora para cima, ora para baixo. Depois de passar ali toda a noite pescando, estavam desanimados porque nada apanharam. E o apóstolo Pedro emprestou o barquinho para Jesus, que fez dele púlpito. E aí nós conhecemos a história que Jesus pregou a multidão. E quando Jesus acabou de falar, disse: agora, Pedro, faze-te ao mar alto e lançai a rede. Sabe o que Pedro respondeu? Pedro respondeu o seguinte para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos nem para comer, mas eu vou experimentar a lei do teu poder, que é a tua palavra. Vamos lançar a rede, mas sobre a tua palavra. Porque Jesus pediu para que eles lançassem a rede. Então, como o poder opera por meio da palavra, e como a lei do poder é a palavra, cabia a Deus enviar todas as suas possibilidades, ou todo o seu poder, reunindo um pouco de peixe ali para que aqueles pescadores não saíssem decepcionados com a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela nunca falha, ela nunca vai falhar, nunca falhou e nunca falhará. Então nós temos que conhecer que essa é a lei do poder. Onde Deus lança a sua palavra, não há poder que contrarie a sua ação. Então surge uma pergunta: e como se explica que eu use tanto a palavra e não vejo os resultados que quero? Então, houve confusão, houve mistura. Porque quando usamos a palavra para resultados que nós queremos, não a estamos usando para os resultados que Deus quer, que Deus deseja. Porque nesse caso, não estamos na lei do poder. Estamos usando a palavra, lançando-a, mas não com confiança na ação e objetivo, mas sim para um objetivo que é nosso, meu e seu. Então a lei está quebrada. Não estamos fazendo o uso certo da palavra de Deus. E todas as vezes que nós recebemos a palavra intacta, como Deus está falando, e a entregamos intacta, sem diminuir nem acrescentar nada, nós veremos que ela atinge o resultado proposto. Porque o propósito da palavra de Deus é o divino e não é nosso. Precisamos reconhecer essa verdade, queridos. Que os nossos propósitos, nas nossas mensagens, têm prejudicado muito a liberdade da palavra de Deus no propósito dele. E ele diz para nós, lá em Isaías 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, versículo 11. Então, parece que não gostamos muito dessa expressão. Fará o que me apraz. Fará aquilo que eu quero, que Deus quer. Mas nós queremos que a palavra faça aquilo que nós queremos. Não é assim que funciona.
Gostaríamos que ela fizesse o que nos apraz, né? Aquilo que é da nossa vontade. Mas o Senhor nos mostra que quem propõe a palavra é Ele. Então, quem tem que executá-la é Ele. E o objetivo dela, ou seu cumprimento, é o que Ele quer, é o que Ele deseja, não o que nós desejamos. Então, logo, nada temos com isto. Somos portadores. E não temos autoridade para propor, nem modificar, nem determinar o que ela deve fazer. Porque onde Deus fala, não há que o impeça. E nós, como pregadores desta palavra, temos que ter o cuidado de dar o sentido exato da sua profecia. A palavra profecia faz-nos conhecer o mundo como tratar a palavra de Deus. Porque nem todas as pregações que temos feito são profecias. Estamos usando a Bíblia, mas não exclusivamente como a palavra de Deus. Está havendo confusão. E o Senhor disse: esse profeta fala de si mesmo, anda dizendo, assim diz o Senhor, mas fala de si mesmo. Isso não é profecia de Deus. Então, ao nos levantarmos para pregar a verdade, para pregarmos a palavra, torna-se necessário verificar se ela ainda vem da parte de Deus ou se está sendo apenas um pretexto para a nossa mensagem. Mas se a tomamos como a palavra de Deus e a entregamos sem compromisso pessoal, admitindo que é Deus falando, aí sim, Deus se propõe a atuar com o seu poder. Então eu quero destacar para vocês também nessa oportunidade o outro lado dessa verdade. Importa que eu e você, ao transmitirmos a palavra, reconheçamos que ela é a palavra de Deus. E a transmitamos com absoluta confiança de que ela provém de Deus. Por exemplo, numa sala está ali um piano. Eu não inventei a ideia de que é um piano. Ele é um piano. Não inventei o que estou dizendo. E que você está me ouvindo nessa oportunidade. Então o povo se fica muito iludido, achando que o pregador é importante pelo que diz. Então nós caímos aí na vaidade de achar que somos importantes pelo que nós dizemos. Então isso acontece porque não confiamos na autoridade da palavra de Deus e achamos que o que foi dito, nós o dissemos e não Deus. Agora, se eu disser como meu aquilo que Deus está dizendo, eu não posso confiar nessa palavra, pois eu estou usurpando a palavra de Deus. Lanço mão do dinheiro de alguém para pagar o outro. Chego e digo o seguinte: aqui está o meu dinheiro para pagar a minha dívida. Irmãos, eu não posso confiar neste pagamento. Sabe por quê? Porque o dinheiro não era meu. A dívida não está paga, porque eu chamei de meu o que não é. Então, usurpar a palavra de Deus significa roubá-la. É mercadejar com ela, apresentando-a como coisa nossa. Mas o pior de tudo é que não conseguimos confiar nessa palavra, porque não a estamos apresentando como a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo enfatizou esta verdade, ele falou de sua fraqueza, bendita fraqueza. Ele disse lá em 1 Coríntios 2, 3 e 5, ele fala assim, 2 Coríntios 2, 3 e 5. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Queridos, é interessante notar a ênfase que Paulo dá ao fato de que não tinha usurpado a palavra para anunciá-la como sua. Paulo a tinha para transmiti-la ao povo. E quando olhava para si, ele se considerava um fraco. E ainda mais, atemorizado. Mas quando lançou a palavra de Deus, sabendo que só esta palavra pode operar, então veio o resultado. Paulo, ele cingiu-se da lei do poder desta palavra. Ele tomou-a e lançou-a como quem lança uma bomba.
é ela que tem que explodir. É a palavra de Deus. O que ela fizer, está feito. Esta aqui, meus queridos, é a atuação de Deus por meio de sua palavra. E é exatamente esta é a obra do poder. Poder pela palavra. Então, como usar a lei do poder? Confiando o mais possível nesta palavra que transmitimos. Por isso que necessitamos aí de muita confiança na palavra. Isto é motivo de oração. Nós devemos orar sempre, pedindo a Deus que nos dê a bênção da absoluta confiança na sua palavra quando a transmitimos. Vamos ver aqui uma oração que diz o seguinte, lá em Atos, capítulo 4, os versículos 29 e 30. Olha que lindo, meus irmãos. Atos, capítulo 4, 29 e 30, diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Por favor, quero que você nota bem. Não que cesse as ameaças. Não nos interessa isso aqui, não. Temos coisas mais importantes do que o inimigo vencido. Presta atenção. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho. Entende? Aqui a oração é interessante que primeiro eles oram pedindo para que Deus dê a eles intrepidez e ousadia para pregar a palavra. E só depois, enquanto estende as mãos para curar. Mas hoje, o povo de Deus, eles inverteram, estão aí pregando milagres, sinais e prodígios, e cadê a palavra de Deus? Cadê a palavra de Deus? Então, agora, Senhor, o nosso problema não é se o inimigo está bravo ou não, nem qual o tipo aí de arma agressiva e destruidora que usa contra nós. Isso não nos atemoriza mais. Nós só estamos com medo de uma coisa, que nos levantemos sem confiança para pregar a tua palavra. Aí nós vamos estar derrotados. A nossa preocupação máxima é, sabemos que a tua palavra é a lei do teu poder. E onde ela for lançada com confiança, não há quem resista, nem demônios, nem homens. O perigo está em que nós nos neguemos a confiar na tua palavra. E lá em Atos 4:31, a palavra de Deus diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez, com ousadia, a palavra de Deus. Essa é uma oração que Deus concordou. Então, irmãos, não há quem resista ao poder que encerra uma mensagem da palavra de Deus lançada com confiança. Então, nós devemos clamar ao Senhor para que nos faça firmes na sua palavra. Como diz no Salmo 119, versículo 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Queridos, no dia em que eu criei no Senhor, que eu fui incluído lá naquela cruz, que eu morri com Cristo, que eu ressuscitei com Cristo, eu recebi o poder do alto. O Senhor tornou isto bem claro para a minha vida. A minha palavra é tudo neste mundo. Ainda eu estou descobrindo esta grande verdade revelada na sua palavra. Mas é tão delicioso, irmãos, quando o Senhor nos abre os olhos para crermos na sua verdade. Olha, e se mais não tenho feito, se mais não tenho alcançado, é por falta de confiança nesta palavra, que jamais ela cai por terra. Mas tenho alcançado a experiência, e todas as vezes que eu sou bem-sucedido, é devido à palavra lançada com confiança. Querido e amado rádio ouvinte do programa Mensagem da Cruz, você se lembra de algumas vezes em que se levantou para pregar e teve muito sucesso na sua mensagem? Terminou o culto com alegria,
com frutos sensíveis, com emoções e lágrimas e com bênçãos maravilhosas. Mas não é sempre assim, não é verdade? Eu me recordo de algumas dessas cenas, mas não é em todas as reuniões que isso acontece, porque em muitos lugares dá-se exatamente o contrário. Numa reunião, encontro uma multidão convida, chorando, humilhada, obediente, submissa, entregando-se ao Senhor. Em outra, a zombaria, a crítica, a escárnio, e a impressão é de que houvesse fracasso. Mas eu já descobri qual o segredo dessa diferença. Pensamos o seguinte: é o povo, é o clima, é o lugar, é a ocasião? Não é nada disto. Guarde bem isso aqui, que o sucesso ou insucesso da reunião depende exclusivamente da confiança ou não que se emprega na palavra ao ser transmitida a mensagem. Porque o aferidor e a confiança na palavra, a lei do poder. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade absoluta. E a palavra dele não volta vazia. A palavra de Deus, ela nunca, na vida de um pregador que nasceu de novo, ela nunca é infrutuosa. Ela nunca vai voltar vazia. Porque Deus disse lá, como nós já limos aqui anteriormente, Isaías 55, versículo 11, que diz o seguinte, que a palavra que saísse da boca dele nunca voltaria vazia. Então, quando eu prego a palavra, por exemplo aqui, eu estou pregando a palavra, eu sei que essa palavra que eu estou pregando, que é a de Deus, não é minha, ela não vai voltar vazia. Ela vai operar aqui duas coisas interessantes. Eu vou dizer para você qual é o fruto que ela vai produzir. Um fruto de morte e um fruto de vida. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, está escrito assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está vendo aqui? Essa palavra, ela opera trazendo frutos, ou para a morte, ou para a vida. Quem nele crê, não é julgado, é salvo. Agora, quem não crê, já está condenado. Então, quando eu estou pregando a palavra de Deus, ela tem duas formas de agir. Trazendo vida para aqueles que creem e trazendo morte para aqueles que não creem. Então, por isso que a palavra de Deus nunca voltará para ele vazia. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, disse o nosso Senhor em Isaías 55, versículo 11. Versículo 11, Então, muito interessante. Queridos amados irmãos, vamos examinar aqui o quanto custou a Deus fazer verdade em tudo o que ele havia dito. Então, aqui está a operação do seu poder. Vamos ler Números, capítulo 11, versículo 23. Números 11, 23 está escrito assim: porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Números 11, 23. Irmãos, o poder de Deus, ele se manifesta em cumprimento da palavra. E todas as vezes que nós pregamos o que comprometemos a Deus em sua palavra, ele se obriga a se levantar do seu trono, arregaçar as mangas e fazer aquilo que ele disse. Então, isto é poder. E Deus não pode deixar de fazer o que ele falou. Se ele disse, ele tem que fazer. A palavra dele é verdade. Agora, todas as obras poderosas de Deus na Bíblia estão baseadas exatamente nisto. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra ou por obras. Essa palavra aqui, obras, aqui corresponde a poder. Então, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, disse Paulo aos Romanos, capítulo 15, 18
a 19. Então, queridos, esta mesma lei é que rege o poder de curar. O que é o poder de curar? Sei que muitas vezes fazemos uma oração pedindo para Deus curar e tal oração não é atendida. É porque faltou o processo pelo qual Deus opera. Queridos, Deus opera por meio de sua palavra. Então, quando lançamos a palavra, cabe a Deus cumpri-la. Lembra lá de Êxodo, capítulo 15, verso 26? A Bíblia diz assim. Êxodo 15, verso 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, antes aqui, como nós lemos, antes de afirmar que eu sou o Senhor que te sara, Deus fala da necessidade de se confiar em sua palavra a tal ponto de obedecê-la. E só depois que aprendemos a usar a palavra é que temos autoridade sobre as doenças. Tem que entender isso. Então disse, eu sou o Senhor que te sara. Então, confiando nessa declaração, sou o Senhor que te sara, lançamos a palavra de Deus sobre os enfermos, afirmando, é Deus quem está declarando que te sara. Tenho tanta confiança que Ele te sara, como Ele confia que te cura. O poder de Deus, Ele tem que operar nesta hora. E nunca Deus passou por mentiroso, nenhuma vez deixando de operar através da sua palavra. Ele tem uma palavra, e a sua palavra Ele vai a cumprir cabalmente. Queridos, eu gostei muito de um livro que eu li, de uma declaração de Osborne, a respeito da cura divina. Porque em um de seus livros, ele declarou o seguinte, ele fala o seguinte, naquele livro, a maior parte das pessoas que não têm a cura divina são as que não estão devidamente doutrinadas a esse respeito. Ou seja, não conhecem nada da palavra e nem do poder que ela tem de operar. Então, ele mostra que a lei básica da cura é a confiança na suficiência da palavra declarada de Deus. Tanto da parte da pessoa que a ministra, como da pessoa que a recebe. Porque onde houver uma ministração com confiança, e uma pessoa que recebe essa ministração com confiança, a palavra de Deus, ela não falha. Não falha porque é Deus falando com confiança, e um arauto transmitindo com confiança, e um sedento e necessitado recebendo essa verdade com confiança. O diabo não pode interferir. Por quê? Porque o poder de Deus tem a atuação direta, livre, franca e absoluta. E a glória fica sendo toda dele. Toda a glória pertence a ele para sempre. Temos que entender isso. Queridos, a palavra de Deus tem um poder muito grande de restaurar o homem por completo. Completamente, totalmente. Tem muitas pessoas que ficam aí pecando e pedindo perdão para Deus. Se você anda pecando, a Bíblia diz em 1 João 3,8, eu sei que muitos não gostam dessa verdade, muitos têm paura dessa palavra, ficam aí, não querem nem ouvir essa palavra aqui. Mas, queridos, se você anda cometendo pecados, a Bíblia diz que, em 1 João 3,8, que quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Está escrito na palavra de Deus. E se você vive uma vida de pecado, você não é de Deus. Eu conheço muitos que se dizem crentes, entre aspas, que foram batizados nas águas, que frequentam a igreja, que professaram ali, com a boca, toda uma confissão de fé, são professos na fé, mas que vivem uma vida de pecado. Então, o que isso significa? Significa que eles nunca foram libertos do pecado. Por isso que eles sempre andam pedindo perdão para Deus. Peca hoje, pede perdão para Deus amanhã. Isto vira um vício terrível. E se você pecar e você atravessa a rua
e o carro te atropela e você morre. Será que você vai para o céu? Aquele pecado, se você não pediu perdão. Queridos, vida cristã é uma vida de libertação plena do pecado. Você só será perdoado do seu pecado, da fonte do seu pecado, da máquina produtora do pecado que é o seu coração, enquanto você não morrer. Enquanto você não crê que morreu com Cristo, você continua sendo um pecador por natureza. Ainda que possa ser um bom crente, um bom pregador, um bom pastor, um bom papa, pode ser um bom ministro, um bom diácono, mas se você não creu na sua inclusão no corpo de Cristo, na sua morte com Cristo, esta maldade, chamada pecado, não será perdoada. Você tem que morrer. Crê que você morreu lá naquela cruz. Está escrito, por exemplo, em Isaías 22, versículo 14. Isaías 22, 14, mostra algo fundamental para a nossa libertação. Veja quem está dizendo aqui. Isaías 22, 14. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente, esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero, nesta oportunidade, pedir para que você ore ao Pai a respeito deste versículo. Eu quero que você entenda que você não será perdoado enquanto você não vir a crer que você foi crucificado com Cristo. Porque a única maneira de você ser libertado do seu pecado não é pedindo perdão para Deus, não. É você crendo que você morreu para o pecado. Entende? A palavra fala aqui tão claramente que esta maldade não será perdoada até que morrais. Porque enquanto você não crê que morreu com Cristo, a sua morte no corpo de Cristo, se não for real na sua vida, você é um pecador. E pecador não faz outra coisa a não ser pecar. E quem comete pecado é do diabo, não é de Deus. Eu quero que você entenda e experimenta a verdadeira realidade espiritual de uma libertação plena do pecado, meu querido ouvinte. É maravilhoso ser liberto do pecado. Você tem que descansar na verdade da palavra que afirma que lá naquela cruz, quando Cristo morreu, levou o pecador a morrer no seu corpo. Lá naquela cruz, se você creu na sua morte com Cristo, você foi crucificado, o seu velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, ele foi morto. Conforme afirma Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E o versículo 7 fala assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Meu querido ouvinte, é a Bíblia quem está dizendo. Ah, pastor Cláudio, mas a minha igreja tem uma doutrina diferente de se ir até Deus. Não tem doutrina diferente. Isso é religião. Religião é arapucas. Nós temos que esquecer religião, esquecer doutrinas de igrejas e ficar com a verdade absoluta da palavra de Deus, que afirma que Jesus morreu, mas que eu também morri com ele, e que aquele que morreu com Cristo está libertado do pecado. A palavra fala assim em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Presta atenção aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Queridos, se você creu na sua morte com Cristo, você morreu para o pecado. Como que um filho de Deus pode viver ainda no pecado se ele está morto para o pecado? Pensa em um defunto que morreu e está lá sendo velado. Você acha que ele vai reviver? Claro que não. Morreu, acabou. E nós morremos para o pecado. E a mesma coisa, você mata um porco e faz aquele porco linguiça. Você acha que aquela linguiça vai voltar a ser porco? Só se for na minha e na sua cabeça. Mas se morreu, você foi liberto do pecado. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18, diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça.
A Bíblia fala aqui que uma vez nós fomos libertos do pecado. Fomos libertos do pecado. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Fomos crucificados. Mas aonde é que nós morremos para o pecado? A Bíblia fala em Romanos 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E eu e você, nós morremos com Cristo. Então nós vivemos com Cristo. Se você não creu que morreu com Cristo, você nunca vai viver com Cristo. Esta é a verdade da palavra. Então fique com a verdade da palavra de Deus. Queridos, estamos vivendo uma época de apostasia. O Pai tem algo tão especial para nós, que é o seu Filho Jesus. Mas para que Cristo possa habitar em nós, Ele tem que remover o pecado. E Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus é poderosa. Se Ele disse na sua palavra que é desta maneira, nós não devemos procurar outro caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele diz que é a porta, quem entrar por Ele, entrará e sairá e achará pastagens. Quando nós entramos em Cristo, nós morremos. Saímos, ressuscitamos. Aí nós vamos encontrar descanso. Meu querido e amado ouvinte, peça ao Espírito Santo que revele esta verdade ao seu coração. Clame a misericórdia do Pai, para que Ele abra o teu coração e esta palavra possa penetrar. E então, Ele vai operar regeneração na sua vida e você vai confessar que é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é maravilhoso, meus amados. Isto é maravilhoso. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas é Cristo. Não mais eu por quê? Porque eu morri com Cristo e Cristo é a minha vida. Olha, que Deus possa trazer este entendimento espiritual para o seu coração, para a sua vida, e você possa descansar no poder da palavra de Deus. Porque Deus disse, Ele cumpre. Se você creu que você está crucificado com Cristo, vive não mais você, mas Cristo em você. É a palavra de Deus. Então Deus vai cumprir isso. E 1 João 5,12 fala: aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E para ter o Filho, temos que crer na nossa crucificação com Cristo. Morremos com Ele. Quem que vive agora? É não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo é tão simples, é tão maravilhoso, é tão glorioso. Que Deus possa lhe dar entendimento espiritual para você crer que você morreu e ressuscitou com Cristo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, a Tua palavra foi ministrada, Pai. A Tua palavra é poderosa. Eu quero te pedir em nome de Jesus, abra o entendimento de todos quantos nos ouviram e revela, Pai, esta identificação com Cristo na morte e na ressurreição, para que eles recebam a vida de Cristo e possam descansar na suficiência da Tua palavra, daquilo que Tu dizes. Ô Pai, faça isto. Leva essas almas a Cristo, a conhecerem a verdade e serem libertos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados e queridos ouvintes do programa Mensagem da Cruz, chegamos ao final de mais um programa, mas se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui de volta para meditar na palavra. Deus te abençoe, que Deus revele essa verdade ao seu coração. Bom dia para todos vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Eu sou um cidadão do céu, comprado com o sangue de Jesus. Quando fui atraído no seu corpo,
crucificado com ele lá na cruz. Eu sou cidadão do céu, comprado com o sangue do Cordeiro. Minha velha natureza ficou para sempre encravada no madeiro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos fez renascer em Cristo para uma viva esperança, mediante a sua ressurreição dentre os mortos. Aleluia, vida santa deu pra nós. Aleluia, Cristo vive em nós. Eu sou um cidadão do céu, comprado com o sangue de Jesus. Quando fui atraído no seu corpo, crucificado com ele lá na cruz. Eu sou um cidadão do céu, comprado com o sangue do Cordeiro. Minha velha natureza ficou para sempre encravada no madeiro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos fez renascer em Cristo para uma viva esperança, mediante a sua ressurreição dentre os mortos. Aleluia, a vida santa deu pra nós. Aleluia, Cristo vive em nós.